Boa tarde a todos. A partir de agora, a gente passa a transmitir o debate, a série de debates, o NEP, a Covid e os Direitos Humanos. Eu dou as boas-vindas a todos vocês. Já agradeço imensamente a audição que vocês poderão nos dar nesse momento. Eu, então, em nome da direção do NEP-DH, coloco a nossa unidade, a nossa instituição a serviço da campanha do enfrentamento da Covid. E uma das formas de enfrentamento dessa Covid dessa pandemia, esse grande problema que se coloca na nossa sociedade, no Brasil, no mundo, no Brasil especialmente, diz respeito ao impacto dela. A partir de hoje, a gente vai começar a discutir, debater, refletir sobre esse quadro. E começamos hoje com um debate sobre globalidade ética no campo da Covid, né? Então, a gente vai convidar, vou passar a palavra, a voz para os meus colegas, professora Patrícia Rivero, professor Pedro Paulo Bicalho, professora Fernanda Vieira, que irá mediar essa reflexão, e o professor Pedro Cunca. Então, desejo a vocês um excelente debate, um momento de reflexão. Um abraço, até logo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pedro Cunca, Pedro Bicalho, Patrícia. Acho muito importante a gente estar aqui para fazer esse debate. Acho que talvez algo que a pandemia tenha revelado é a necessidade que nós temos de nos unir e refletir como uma capacidade histórica de intervir nesse real. Não é o medo e nem a anticiência que vão produzir as melhores respostas para o momento que a gente está vivendo. E o nosso tema de hoje discute muito esse cenário da pandemia, o cenário global, os desafios éticos, mas também pensando o papel dos direitos humanos. E esse é um primeiro patamar que eu gostaria de propor para vocês. A gente vem discutindo muito em escala global o cenário da pandemia. Então, por exemplo, quando a gente pega os Estados Unidos, você já tem pesquisas que demonstram que o público mais afetado é o público mais pauperizado, a população negra. Os bairros mais afetados são aqueles da imigração hispânica brasileira, que dá um tom sobre esse rebaixamento econômico desse público social, como isso fica impactado numa pandemia. Aqui no Brasil, as periferias são alvos também bastante violentos, né, da entrada da Covid. Se a gente discutir o sistema prisional, isso ainda é mais abissal, ainda é mais violento, porque você tem um silenciamento, né, do poder público sobre tratamento, sobre os dados. Isso coloca para a gente uma série de debates sobre o papel dos direitos humanos e as respostas diante dessa Covid. Como é que vocês estão vendo esse cenário? Professora, a gente já fez mais ou menos entre a gente um esquema de fala, então, mas a gente começa com a professora Patrícia. Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, Fernanda, pela apresentação. Obrigado aos colegas por estarem aqui compartilhando esse momento difícil, né? Mas necessário para a gente pensar, para a gente elaborar, para a gente se solidarizar com os outros, para a gente se acompanhar, né? Então, esses aspectos, né, humanos importantes, que eu acho que nesse momento tem que ficar em destaque, né? Entre nós mesmos, entre os colegas, e junto também, obviamente, das populações que mais precisam, que mais estão sofrendo, e compartilhar esse sofrimento, mas também compartilhar a companhia, compartilhar o apoio, compartilhar as redes de sustentação, e um momento de solidariedade. Bom, já que estamos tratando da pandemia, né, a nível internacional, global, né, em primeiro lugar,
dizer que a gente tem uma pandemia de expansão tão rápida justamente porque a gente está em um mundo global, em um mundo onde as fronteiras aparentemente eram transponíveis para grandes parcelas da população, embora a gente sabe que esse mundo global nunca foi igualitário, também não para a circulação de pessoas, mas onde a circulação de pessoas, de bens e a circulação também de vírus são possíveis, né? E são mais fáceis, são mais rápidas. Então, essa situação de pandemia, de expansão acelerada, também tem a ver com esse contexto globalizado. Isso não quer dizer que a gente e a humanidade não tenha vivido situações de pandemia em outros momentos da história. Obviamente, houveram diferentes pandemias em diferentes períodos históricos, mas o que a gente vê hoje é uma expansão muito acelerada e que essa pandemia está afetando as populações em escala global de uma forma muito rápida. Eu não tenho como não citar os dados. Hoje a gente tem em torno de 3.700.000, mais de 3.700.000 infectados, mais de 270.000 mortes no mundo todo. E temos países nos quais o número de população infectada é maior, como Estados Unidos nesse momento, seguido por Espanha, por Itália. Então, esses dados que estão disponíveis, que a gente está monitorando e que chegam ao Brasil, que já ultrapassou a casa dos 100.000 casos de infecção e está por cima dos 7.000, das 7.000 mortes, embora a gente sabe que há muita subnotificação, não só no mundo, sino especificamente no Brasil. Então, colocar esse panorama dos dados que são de infecção, mas também são de morte, colocar essa questão de termos que conviver e monitorar dia a dia a doença e a morte de seres humanos, seja 1, seja 1.000, seja 700.000, todos com o mesmo valor, todos com o mesmo valor humano, todas são vidas. Então, nos leva a refletir cada dia que a gente acorda no valor da vida, da morte, de estarmos aqui e do nosso papel também dentro da sociedade. Para continuar, eu queria justamente fazer referência a esse processo de globalização, que não é algo novo, né? Que a gente vem vivendo esse processo de globalização desde os anos 70 em diante, mas que se acentua nos anos 90, e as implicâncias que essa globalização tem para o mundo todo. Ao mesmo tempo que a gente assiste, digamos, dimensões que poderiam ser positivas, dimensões que são valiosas do processo de globalização, como é a intercomunicação entre povos, entre pessoas, o atravessamento das fronteiras, os contatos científicos, tecnológicos, o desenvolvimento das tecnologias. Por outro lado, a gente, junto com esses aspectos, assistiu na globalização que acentuou e produziu enormes desigualdades sociais, não só entre diferentes países e regiões, não só, acaba de sair do ar a minha imagem, não sei se saiu, mas não só entre diferentes países e regiões, sino que produziu determinados fenômenos que a gente reconhece como característicos desse processo de globalização, como é a desregulação dos mercados, a diminuição dos direitos trabalhistas, os aumentos das desigualdades sociais,
a exclusão cada vez maior de populações, a acentuação dos fundamentalismos, a acentuação das imigrações, mas também da situação excludente desses imigrantes. A gente tem o Bauman, né, que teorizando sobre globalização, ele vai falar que nesse mundo existem alguns que são turistas da globalização, né, que são as elites que viajam pelo mundo inteiro, para as quais não há fronteiras, para as quais não há pedido de papéis nem passaportes, para as quais sempre há condições favoráveis às elites globais, às elites que manejam os mercados financeiros, e por outro lado a gente tem os que são considerados os vagabundos da globalização, aqueles que viajam nos pequenos barquinhos, que não se sabe se vão chegar, os que não atravessam as fronteiras, os imigrantes ilegais. Então, esse processo de globalização gerou, digamos, movimentos contraditórios, movimentos que, por um lado, poderiam ser positivos, mas que também acentuaram em maior escala vários problemas que a gente já tinha dentro da nossa sociedade. Então, nesse sentido, o que se reflete dentro da sociologia são alguns problemas que são criados por esse novo momento da globalização, como, por exemplo, a desintegração do tecido social, dos laços de solidariedade social, a acentuação do individualismo e do isolamento do indivíduo. Apesar do indivíduo estar na rede, mas a rede é um lugar ocasional, um lugar esporádico, um lugar no qual geralmente não se tecem vínculos profundos. Então, se por um lado as redes que nos conectam têm grande potencialidade, como nesse momento nos estão conectando aqui, a gente pode passar mensagens, por outro lado, em termos de relações sociais, de relações humanas, muitas coisas se perderam também pela acentuação do individualismo, do isolamento e da desintegração do tecido social e de solidariedade. Por outro lado, na resposta a essa solidão, a esse isolamento, muitas vezes recorreu por parte de populações que ficaram excluídas, que poderiam ficar à margem desses processos de desenvolvimento econômico e tecnológico, uma resposta mais comunitária, uma resposta essencialista, uma resposta que reforça as identidades, que reforça identidades de resistência à globalização ou de resistência à emergência de outros setores sociais. E essa resposta teve como consequência, em muitos casos, o surgimento dos nacionalismos, o surgimento dos movimentos de xenofobia, dos movimentos de rejeição do outro, do medo do imigrante, do medo do diferente. E isso fez com que tivéssemos um mundo muito complexo. E é nesse mundo que também se caracterizou, por um lado, pela emergência desses movimentos de reação a um desenvolvimento de uma globalização, mas, por outro lado, de outros movimentos que tiveram características também globais, mas que tinham uma proposta de cuidado com o meio ambiente, de mudança das relações sexuais, de mudança das relações entre etnias, entre raças. Então, a gente tem, nesse contexto global, diferentes movimentos, alguns que vão em sentidos opostos, e hoje, nesse momento, nesse específico momento que a gente tem a situação de pandemia, a gente vive num mundo, emergência desses nacionalismos, emergência desses estados de exceção, a emergência dos fundamentalismos religiosos e desses movimentos que constroem, em relação ao outro e ao diferente, constroem um cerco do medo.
Então, é nesse contexto que a gente está vivendo uma situação de pandemia, de disseminação de vírus e de morte, e desculpem talvez o panorama um pouco triste que eu estou passando, um pouco negativo, mas na verdade a gente não pode evitar fazer um diagnóstico desse tipo. O aumento das desigualdades, que como o Piketty analisou, a desigualdade que ele mede, que ele consegue medir em diferentes países do mundo para o ano 2010, são desigualdades econômicas equivalentes às desigualdades que foram vividas na época da Revolução Francesa, e que essas desigualdades no mundo, essas desigualdades econômicas, a concentração de renda só em grupos do 10% mais rico, do 1% mais rico, essas desigualdades só se viram interrompidas na história da humanidade por grandes catástrofes e por guerras. Eram só catástrofes, guerras e crises as que conseguiam deslocar ou movimentar de alguma forma a distribuição dessas riquezas, mas depois elas se reconstituíam de novo. Então, se chega aos anos 2000 com uma concentração de renda muito acentuada, com uma desigualdade social também muito acentuada, com emergência desse fundamentalismo, com esse medo do outro, mas ao mesmo tempo com o surgimento de movimentos sociais globais que vão colocar a pauta dos direitos humanos, a pauta da defesa das populações mais frágeis, dos imigrantes, das mulheres, do papel das mulheres na sociedade, dos movimentos LGBT, também dentro dessa pauta. Então, é nesse contexto que a gente está vivendo uma crise de vida e de morte colocada pela pandemia, que ao mesmo tempo nos obriga a isolar-nos, né? A isolar-nos, mas a usar esses meios, como estamos usando agora, esses meios tecnológicos para poder nos comunicarmos, para poder passar mensagens. Então, bom, eu acho que eu comecei com temas muito abrangentes, né? E vou parar por aqui, acho que até falei demais, mas eu vou deixar a palavra para... Temos o Pedro Paulo, temos o Pedro Cláudio Cunca, Fernanda, e aí você que está dirigindo aqui o nosso debate, você dirá. Obrigada, Patrícia. Aqui é um debate de muita fraternidade e aqui a gente não vai controlar o tempo, porque a gente compartilha essas ideias, mas é claro que para facilitar o debate, né, cada um sabe o tempo. Eu acho que talvez seja importante a gente desligar o microfone quando um estiver falando, porque eu acho que na partezinha final da fala da Patrícia ficou entrecortado, pelo menos para o meu áudio. Não sei se para todas as redes, enfim. Então, acho excelente a percepção, esse lançar de bola, eu acho que é desafiador, principalmente, né, para a gente estar pensando o que fazer pós-pandemia. Agora a gente passa para o Pedro Paulo, microfone aberto. Bom, muito boa tarde, não somente aos meus colegas que estão aqui, né, é sempre um prazer estarmos juntos. A Fernanda abriu, né, falando de que o momento que nós vivemos acentua a percepção de que estar junto é sempre algo potente, né? Talvez esse momento de isolamento nos remete à ideia de que estar junto é sempre a melhor opção, né? Mas já que a gente não consegue se abraçar, pelo menos a gente se encontra aqui na rede e faz com que a gente consiga trocar algumas questões que eu acho que são bastante importantes, né? Bom, meu nome é Pedro Paulo Bicalho, eu sou professor da UFRJ, assim como meus colegas que estão aqui. Sou do Instituto de Psicologia, mas também sou do NEP, porque eu atuo no Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos, né? Sou psicólogo, portanto, aliás,
sou o presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, e esse é um momento que nos traz uma série de questões importantes para pensar, né? E me senti muito desafiado, né, quando fui convidado para estar aqui nesse debate de hoje, sobretudo porque nós estamos compondo duas questões importantes. Uma é pensar, né, a globalização, e não somente a globalização, mas esse momento globalizado em que o mundo está vivendo um processo muito parecido às vezes e não tão parecido às vezes. Eu acho que essa é uma questão que eu queria desenvolver, né? Todos estamos vivendo uma situação de pandemia, né? E por esse motivo, né, por esse risco globalizado que se constrói entre nós, alguns desafios éticos, eles são prementes e são colocados para nós como uma questão, né? E eu arrisco dizer que talvez o nosso grande desafio ético, no momento que nós vivemos, seja exatamente de pensar uma ética da coletividade, né, baseada nas discussões macro, né, nas lutas que se constroem a partir de uma necessidade de uma saúde eminentemente pública, de uma saúde eminentemente coletiva, ou seja, uma ética de uma coletividade em que, ao mesmo tempo, se coloca para nós uma ética do cuidado, né? Haja vista que cada um de nós, indivíduos, experimenta a necessidade de coletividade a partir de um lugar muito específico, né? Então, talvez o grande desafio ético de hoje seja exatamente de compormos, né, uma ética da coletividade com uma ética do cuidado, ou seja, nos envolvermos nas grandes lutas que dão sentido à nossa existência, sobretudo num momento como esse, mas, ao mesmo tempo, pensar que existem sujeitos, existem singularidades, existem modos de experimentar esse coletivo que são singulares, mas que não é uma singularidade indivisa, né? É uma singularidade que se compõe através de um coletivo. Então, eu acho que indissociar o coletivo do cuidado seja um desafio ético extremamente importante num momento como hoje, né? E acredito que pensar sobre isso faz sentido quando nós compreendemos que todos nós somos atingidos pela Covid-19, mesmo quando não somos diretamente infectados por ele, né? Todos nós, nesse momento, experimentamos o vírus sem necessariamente estarmos todos infectados, né? Haja vista de que a percepção psíquica do vírus, ela não se dá a partir somente dos sintomas físicos, né, que são todos os dias falados em rede nacional, né? Nós somos atingidos psiquicamente quando nós experimentamos as incertezas que são próprias do momento que nós vivemos e que são incertezas das mais variadas ordens, né? A incerteza se nós vamos ou não vamos nos contaminar pelo vírus, se formos nos contaminar, como é que nós vamos reagir a ele, se nós seremos hospitalizados ou se não seremos, se formos hospitalizados, será que nós teremos leitos disponíveis para o momento em que nós estivermos, será que se nós estivermos hospitalizados, nós estaremos passando por um momento em que a rede de saúde precisará escolher quem vai viver ou quem vai morrer, ou seja, são várias incertezas e que se compõem com incertezas outras, né? São as incertezas da contaminação e dos efeitos da contaminação, mas também são as incertezas de quando é que tudo isso vai passar, né? Quando é que eu, de fato, vou de novo poder estar trabalhando como eu sempre trabalhei, presencialmente, com meus alunos, dando abraços, chegando no meu trabalho, dando bom dia. Então, na verdade, são incertezas das mais variadas ordens, e é bom sempre lembrar que, se hoje nós vivemos uma incerteza também do ponto de vista econômico e também do ponto de vista do nosso lugar de trabalho, é porque nós estamos vivendo, né, uma reforma administrativa e previdenciária que faz com que todas as incertezas elas sejam potencializadas num momento como hoje, né? Ou seja, nós não estamos inventando, né, o desconforto frente às incertezas, né, porque elas já estavam em cursos por um projeto de país, né, que escolhe, de fato, aqueles que vão morrer e aqueles que vão viver. Mas o momento que a gente vive, ele potencializa, né, potencializa o modo como
todas essas reformas elas têm se constituído a partir das incertezas que cada um de nós experimenta, né? E, nesse sentido, é bom também lembrar que a Covid-19, em especial, quando ela chega na América Latina, o que ela faz é escancarar uma ordem colonial do mundo que já estava posta, né? Se nós, ao ouvirmos falar sobre a Covid-19 na Europa e na América do Norte, sobretudo como uma emergência sanitária, quando ela chega na América Latina, essa emergência sanitária ela se compõe com uma certa emergência no campo da assistência social, onde aqui na América Latina a saúde ela não é protagonista sozinha dos enfrentamentos à Covid-19, né? Aqui na América Latina, nós temos um SUS que se coloca a partir de um lugar essencial junto com o SUAS, porque aqui na América Latina, a desigualdade que nós historicamente vivemos, não somente econômica, mas principalmente uma desigualdade que se constrói a partir das relações raciais e a partir de uma série de outras iniquidades que são colocadas aqui, isso para nós se apresenta de uma forma muito mais perversa, né? Então, aqui na América Latina, nós não temos uma emergência sanitária, mas nós também temos uma emergência de assistência social, onde o SUS e SUAS se colocam como protagonistas desse enfrentamento. E, nesse sentido, não dá para a gente pensar nos desafios éticos que o momento se coloca para nós, sem pensar que talvez um dos maiores desafios para nós seja de lutar para a revogação da Emenda Constitucional 95, né? Se hoje nós vivemos um processo que é experimentado de uma forma muito mais desigual e muito mais perversa do que outros países, é porque nós vivemos no Brasil um desmonte, em especial da educação e da saúde, que faz com que o modo como nós experimentamos no momento de hoje, ele seja muito mais dolorido, né? E, nesse sentido, é bom lembrar que essa ética do cuidado, essa ética que se volta sobre cada um de nós que sofre e que experimenta uma série de desconfortos singulares, ela está o tempo todo se compondo com uma política mais macro que se constrói nesse país que nós vivemos hoje, né? Então, nesse sentido, é bom sempre lembrar que se o vírus não nos discrimina, né, se todos nós somos igualmente, potencialmente acometidos pelo vírus, ele pode não nos discriminar, mas a desigualdade que é estruturante nesta sociedade, ela sim desqualifica algumas formas de vida. E, nesse sentido, parece que alguns lutos são possíveis, mas só alguns, porque para outros a morte ela é, na verdade, uma consequência, e não é uma consequência do vírus, mas uma consequência de todo esse processo de desigualdade e de desmonte que a gente vive aqui no Brasil. Portanto, uma discussão ética que se coloca de uma forma muito evidente para nós é exatamente a ética de uma determinada necropolítica que escolhe quem são aqueles que vão potencialmente morrer e aqueles que são potencialmente viver. Não é por acaso que no Brasil a letalidade, né, da Covid-19 ela é muito maior nas populações negras, apesar de não ser nas populações negras que se dá a maior taxa de contágio, né? Como também é bom lembrar que a velocidade da letalidade se dá 5 vezes maior dentro do sistema prisional do que fora dele, né? Uma pessoa que está hoje custodiada pelo Estado a partir de uma pena aplicada pelo próprio Estado, ela se contrai. Caso ela contraia a Covid-19, ela tem uma velocidade 5 vezes maior de morrer do que qualquer um de nós que está fora do sistema penitenciário. Então, na verdade, os desafios éticos que se colocam para nós são desafios que se compõem com uma política de morte que é experimentada por esse país, em especial nos últimos anos, né, e, ao mesmo tempo, com uma política de morte que se faz a partir do próprio contágio, do próprio modo como a Covid-19 faz com que cada um de nós experimente essas incertezas, né? Talvez a grande questão ética que se coloque para nós é, para cada um de nós, quais lutas faz sentido num momento como esse, né? O que faz sentido para cada um de nós?
Faz sentido lutar pelo SUS? Faz sentido lutar pelo SUAS? Faz sentido lutar pela revogação da Emenda Constitucional 95? Faz sentido lutar por um movimento como Leito para Todos? Faz sentido dizer não aos containers como forma de aprisionamento de pessoas nesse país? E é bom lembrar que, neste momento, o Comitê Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias está discutindo a utilização de containers para pessoas em situação de privação de liberdade nesse país, né? Medida essa que vai de encontro às próprias normativas do próprio CNPCT sobre arquitetura prisional. Nós vivemos um país em que, nesse momento, as políticas criminais a serem discutidas são essas, né? Se nós devemos ou não devemos colocar as pessoas presas em containers. Containers esses que podem chegar a 50 graus Celsius de temperatura dentro deles, né? É um momento que nós vivemos o total desmonte dos nossos comitês de prevenção e combate à tortura e dos nossos mecanismos de prevenção e combate à tortura. É bom lembrar que um dos primeiros atos do atual governo no Executivo Federal foi o de desmontar o mecanismo nacional e o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né? Sob júdice, o comitê e o mecanismo retornaram, mas nós temos hoje uma pauta que não consegue avançar em função de uma série de obstruções do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família, que é aquele que está à frente do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ou seja, num país em que a dengue se encontra com o coronavírus, né, nesse sentido de escancarar a ordem colonial do mundo, nesse país, as atitudes para prevenir e combater a tortura, elas são pautas que não estão avançando em função de uma nítida falta de vontade política, e eu falo isso de uma forma muito encarnada, né, já que eu sou um dos conselheiros que compõem o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e vejo, né, experimento de uma forma muito próxima o modo como a ministra Damares Alves tem impedido o avanço das nossas pautas, né? Então é isso, né? O debate ético é esse, né? É um debate ético que compõe o tempo inteiro lutas macro com experimentações micro, né? E eu acho que debater o desafio ético é exatamente entender de que modo esse sofrimento individual, experimentado por cada um de nós, ele se compõe com uma política maior, com uma política de desmonte, que é colocada de uma forma muito mais evidente para nós. Talvez o nosso grande desafio ético hoje seja de fazer com que a psicologia e a sociologia se conversem, né? Para a gente entender, de fato, o que cada um de nós está experimentando num momento como esse. Mas eu vou ficar por aqui nesse primeiro momento, depois a gente retoma. Obrigado por todo mundo que está aí. Obrigado, Pedro Paulo. Acho que é importantíssimo recuperar a luta pelo fim da emenda dos gastos, né, a emenda 95, que é grande responsável por essa crise do sistema de saúde que a gente está vivenciando, e eu diria que, inclusive, recuperar também, né, a PLP, que está sendo discutida nesse exato momento, a PLP 39, cujo objetivo é congelar salário dos servidores públicos que são responsáveis pela aplicação da política pública, e a proposta do governo e do Senado e do Congresso é atingir a esse público de uma forma brutal. Então, acho que são muitos desafios que estão sendo colocados para a gente, e o desafio da população carcerária eu acho que é um dos mais gritantes, porque, além de tudo, desde a pandemia, você tem uma impossibilidade de contato direto, seja de familiar, seja de assessoria jurídica, e nos chegam notícias, inclusive, de impedimento de serviço de saúde. Então, é o público mais vulnerável, porque é uma população tuberculosa, e é o público sem nenhuma assistência, o que revela muito sobre a ética que nós vivemos aqui na nossa sociedade. E aí agora eu passo para o Cunca, que vai ter a tarefa histórica de pegar 2 diagnósticos difíceis, né, para a gente, em termos de crise civilizatória, que foram apontados pela Patrícia e pelo Pedro Paulo. Cunca.
Cunca, você está sem som, liga o som. Verdade. Eu tinha desligado aqui para proteger os outros do ruído. Então, obrigado, Fernanda. Oi, Patrícia, Pedro e todo mundo que estiver nos ouvindo ou vai nos ouvir depois, principalmente nós do NEP, tentando, de alguma maneira, pensar os direitos humanos de um ponto de vista diferente do ponto de vista clássico, do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista que parte um pouco do suposto do manejo da lei, das referências propriamente jurídicas, apenas pegando um outro aspecto, que é o aspecto propriamente ligado a essa combinação de questões que situam o indivíduo no cotidiano, na reprodução social, nas condições de existência, nas relações de poder, nas dimensões práticas da vida, que nesse momento estão afetadas pelas várias crises que, de certa forma, se sucederam, se somaram nessa combinação de crise orgânica da política, de crise financeira global, de crise ligada aos regimes de guerra e competição internacional, mas também de crise ambiental e, finalmente, essa crise sanitária que, de certa forma, transforma, constitui, redefine. É como nós estamos conversando um pouco como se tivesse o século XXI está começando. O século XXI está começando porque, para que ele comece, é preciso que tenha um acontecimento que catalise. Podia ser uma revolução, podia ser uma guerra, podia ter sido o 11 de setembro, podia ter sido a guerra da Síria, né? Podia ter sido vários eventos, podia ter sido os tsunamis asiáticos, mas, de repente, o catalisador foi essa crise epidemiológica, essa crise sanitária, né? Então, nós temos um acontecimento que é vivido, que modifica, delimita e, ao mesmo tempo, desorganiza todos os referenciais, redefine as estratégias, modifica as relações e, de certa forma, isso se torna central para pensar, né? Então, nós estamos diante do início do século XXI. Nós, finalmente, estamos diante de um problema distinto, um problema onde as questões biotecnológicas, as questões biopolíticas, as questões da vida e da morte se recolocam numa chave nova. Digamos, é como se os séculos terminam e acabam sempre com esse tema do fim da humanidade. A ameaça do fim da humanidade é o que produz as grandes rupturas civilizatórias, né? A civilização se transforma ou pelas grandes mudanças materiais, agricultura, indústria, urbano, etc., ciência, tecnologia, e ela também se modifica pelos grandes movimentos de população, guerra, migrações, etc., e ela também se modifica por acontecimentos sentidos como catástrofes, que reorganizam o tempo, o sentido, a subjetividade, a relação simbólica entre a vida e a morte, né? Então, nós tivemos, e agora temos nesse momento, esse acontecimento, digamos assim, que a gente pode chamar de um acontecimento supracondutor, um acontecimento que, de certa forma, articula a crise financeira, a crise da disputa de poder internacional do sistema mundo entre Estados Unidos e China e outras condições, e também a mobilidade e a tensão da mobilidade social no mundo e todas as questões do mundo que, nesse momento, o mundo é urbano, o mundo está na cidade, nesse momento o mundo não é só o norte, é também o sul, a periferia está no centro, está em Nova York, e a periferia está no sul, não é? O centro está aqui, os interesses financeiros, os interesses imperialistas, os interesses corporativos estão aqui e estão lá, quer dizer, todo um conjunto de geografias, e nessas geografias a mundialização, da qual falou a Patrícia, intensificada, dentro da lógica do endividamento, dentro da lógica da guerra, dentro da lógica do capital financeiro, dentro da lógica de destruição do Estado social, no sentido de destruição das defesas e direitos coletivos, como falou o Pedro Paulo, nos colocam, não é, todos esses elementos do final do século XX, não é, do final do século XX, se articulam no século XXI com potências novas, questões novas, radicalidades novas, não é, e intensidades novas. E essas intensidades, inicialmente, são as intensidades que a gente poderia chamar do quadro de catástrofe.
do quadro a catástrofe é um conjunto de traumas, um conjunto de dimensões, e dimensões que produzem um susto, não produzem apenas um medo, né? O Freud distinguia o medo, não é, do susto, não é? Então a gente podia dizer que a gente tem um susto. Hoje estamos no aniversário, aliás, do Freud, não é? De nascimento do Freud, 6 de maio, e foi alguém que viveu esse debate do mal-estar, do fim das ilusões, né, do tema do progresso, mas também que apostava fortemente na cultura, que apostava em entender fortemente aquilo que a gente não compreendia de nós mesmos, né? A desmedida, o inconsciente, etc. Precisou explicar a guerra. E também perdeu uma filha com a peste, né? Perdeu filho com a guerra, filha com a peste, quer dizer, alguém que também teve que ir para o exílio, né? Foi perseguido pela irracionalidade. Então, a gente, de alguma maneira, tem precursores para pensar em esse mundo. Bom, eu acho que foi dito que nós estamos, então, no sistema mundo da globalização em crise, vamos organizar com seus macroefeitos de desarticulação, de desorganização, de desconstrução de direitos, do chamado neoliberalismo, tem esse debate da PEC, esse debate da PEC do fim do mundo, esse debate de desconstrução de direitos, tem a ver também com as novas intensidades, que são intensidades de dominação, digamos assim, no terreno subjetivo, no terreno da informação, no sentido, no terreno virtual, no terreno do espetáculo, quer dizer, nós nesse momento houve uma vitória da mensagem conservadora no mundo, houve uma vitória da mensagem capitalista, houve uma vitória da mensagem fundamentalista, mas ao mesmo tempo que houve essa vitória traz como resultado a incapacidade desses aparentemente vitoriosos produzirem a continuidade da história. Então, eles vivem a crise da história. Eles dizem que a história acabou porque deu a vitória e agora tudo vai ser mercado e tudo vai ser solução. E esse momento, na realidade, se tornou, como se disse, um momento necropolítico. Esse fracasso, essa vitória do fracasso, né? Então, quer dizer, essa dinâmica do fracasso, essa dialética negativa da história produziu barbárie. Então, claro que nós estamos aqui discutindo como enfrentar a barbárie, como enfrentar um certo não saber, um não saber que aparece como uma brutal problemática imunológica da espécie humana. Não é? A espécie humana, nesse momento, não é? A grande batalha do poder das forças tradicionais é saber quem vai tomar conta da vacina, quem vai ganhar a guerra da propriedade, que vai administrar as condições de gestão da vida humana. Essas condições, no momento, não estão nas mãos de ninguém, estão numa brutal impotência. Tem um retorno do discurso médico, tem um retorno do discurso sanitário, mas ele é insuficiente, não é? Porque ele, inclusive, depende hoje de uma atitude comportamental social chamada isolamento, um paradoxo, inclusive, que foi acentuado aqui, que sejam as forças da solidariedade, as forças do social, as forças da coletividade, que tenham que assumir a positividade de uma defesa para poder produzir políticas públicas, para poder baixar a curva, para poder manejar um efeito, para resgatar e reconstruir, como disse o Pedro Paulo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, para poder resgatar as condições em que a sociedade possa cuidar de si. Então, esse processo é traumático, por quê? Porque ele vulnerabiliza e ele atinge principalmente aqueles que têm menos renda, menos riqueza cristalizada, que vivem em condições de maior insalubridade, em condições sanitárias mais degradadas, em condições de desigualdade. Bom, nós somos quem? Nós somos aqueles que dizemos que os direitos humanos estão ligados à subjetividade, à corporeidade e à territorialidade. Sujeito, território e corpo. Os direitos humanos significam sujeitos corporificados, com cor, com clara, com situação material definida, com contextos ambientais definidas nos territórios, e no momento, inclusive, que as fronteiras se fecham, no momento em que os sujeitos são colocados dentro de muros. Então, nós temos, inclusive, duas posições extremas, a que põe na cadeia, a que põe nos muros e elimina, e a outra que diz que os sujeitos têm que se mobilizar para trabalhar como escravos da dívida. Quer dizer, essas duas, nós estamos contestando duas grandes saídas, a da imobilidade dos muros, da contenção do mundo carcerário, do mundo dos muros, né? Aquela que segrega os humanos,
não é? Que elimina os humanos, que diferencia quem deve viver, quem deve ser morto, quem pode ser morto, e faz a guerra contra as periferias, faz os genocídios, faz as seletividades, faz as guerras para controlar fontes e materiais energéticos, etc. E é aquela que quer que os indivíduos sejam móveis para trabalhar nos sistemas uberizados, sejam móveis para trabalharem diuturnamente como corpo que entrega a custo barato sua inteligência, seu corpo, sua sexualidade para a energia desse sistema que se acumula em desmedida em torno da centralidade da moeda. Só que a centralidade da moeda não consegue organizar o mundo. Quer dizer, o poder organizador da guerra e o poder organizador da moeda, essas duas forças, não é, chegaram a impasses profundos. Os sistemas de guerra não organizam o mundo, desorganizam, geram destruição, geram fuga, geram migrações, geram os sistemas de extermínio, a mesma coisa, não adianta, essas barreiras de contenção também não funcionam, e, de outro lado, esses sistemas que liberam para baixar o custo, que liberam para reduzir, que liberam para produzir máquinas de escravização humana, também não conseguem dar conta. O que fazer? Então, nós estamos dizendo aqui que, em parte, o que fazer é a reapropriação do público e do comum, que nós dizemos que, em parte, o que fazer está ligado a restabelecer condições de cuidado dos outros. O que fazer está ligado a conseguir fundir em alguns objetos, como o ciclo social da água, o ciclo sanitário, o ciclo da segurança alimentar, o ciclo da educação e da cultura, o ciclo das gerações, as possibilidades amorosas, eróticas da sexualidade, as possibilidades culturais. Quer dizer, então nós estamos trazendo uma gramática de valores, uma eticidade distinta, né? Essa eticidade da qual se falou aqui, que elencamos numa noção abstrata, genérica, né? Mas que tem que ganhar materialidade, que é a noção de dignidade, que tem a ver com a condição humana. Claro que essa condição humana varia em condições de desigualdade, varia em condições de acesso, quer dizer, os homens nascem, não é, acorrentados e desiguais, não nascem livres e iguais. Nós anunciamos nos direitos humanos que os homens nascem livres e iguais. Essa tensão faz parte da nossa Constituição. A história da injustiça, da propriedade, daquele momento que alguém disse isso é meu, como diria o Rousseau, e, ao mesmo tempo, a vontade social, a vontade coletiva, a vontade individual, as liberdades, bom, como fazer. Bom, e nós estamos dizendo que, neste momento, o como fazer está ligado fundamentalmente à capacidade de condição de a gente conseguir definir um terreno de disputa central, um terreno de disputa de valores central. E, nesse momento, essa disputa é muito perceptiva nas duas grandes agendas em disputa na sociedade brasileira. Uma agenda que é a agenda da passagem ao ato da violência e da fúria contra o outro, e uma agenda que é a agenda de encontrar condições de proteger e defesa da vida. Isso está bem caracterizado na disputa. Claro que esse é o piso mínimo, esse é o acordo mínimo das condições da humanidade. E isso tem a ver com o modo como vamos governar a cidade. Isso produz diferenças, isso produz necessidades específicas de políticas e ações específicas diferentes para a favela, diferentes para o asfalto, e isso exige uma função da universidade estratégica. A universidade é um lugar, nesse momento, que está pensando todas as condições que sintetizam as tecnologias, as práticas, os agenciamentos, as normas, os protocolos e as condições que tem que forçar as condições para que se reconstitua um sentido social de Estado, que está destruído. O Estado está reduzido à função de polícia, o Estado está reduzido à função de dominação, não é, a partir da moeda, o Estado está reduzido à função carcerária e prisional, e o Estado tem que se aproximar da sua definição social a partir da autorregulação coletiva dos interesses coletivos que podem se expressar em algumas coisas. Nesse momento, o potencial é construir um bloco social e técnico que consiga articular a dimensão sanitária, a dimensão epidemiológica, a dimensão da saúde, a dimensão da segurança alimentar e a dimensão da vida nas condições desiguais, que possa, nesse momento, a partir da renda básica, por exemplo,
produzir um elemento. Então, nós estamos produzindo uma outra economia, um outro sentido estratégico, um outro sentido de políticas, nesse conjunto de relações básicas. Nesse momento, uma síntese estratégica. Renda básica, estado de emergência sanitária, e não estado de guerra, não estado de sítio, mas um estado que seja regulado e com a interferência participativa das redes sociais autônomas e populares, com sujeitos, outros atores e outros sujeitos. Bom, isso, então, concluindo, o NEP também é esse lugar onde a gente pensa outros protagonismos, outras subjetividades e outros atores, os sem terra, os sem teto, os LGBTs, os indígenas, os encarcerados, as mulheres, a juventude negra, etc., junto com a dimensão técnica, junto com a dimensão científica criticamente descolonizada, readequada, para lidar com questões, por exemplo, só para exemplificar e vou concluir, o Brasil já vivia, antes de estourar esse processo, uma crise da água decisiva, com desigualdade, com a água imbebível. Nós já vivíamos um potencial catastrófico que pode vir, inclusive, retornar em junho e julho, com a seca. Quer dizer, nós já estávamos vivendo, nós já tínhamos esses elementos, como disse o Pedro Paulo, com o exemplo da dengue, né? Se nós incluirmos o exemplo da água, né? Nós já tínhamos isso, e nós podemos incluir outros exemplos, como o da cultura, como o da ciência e tecnologia, como, né, o das liberdades, como, né, colocou aqui desse mundo do direito de matar, que nesse momento, de certa forma, se apresenta como difícil de ser exercido há um impasse, há um estranho, há um momento, esse momento, como eu disse, ele começa, é como se a gente começasse muito mal o século, mas as forças que terminaram ganhando o século XX não estão capazes também de dar conta do que elas herdaram. Então, essa é a condição do que se chama crise orgânica. Nem as forças vitoriosas não sabem e nem conseguem fazer a sua vitória, se devoram, o Moro e os outros se devorando, todos se devorando entre si, né? O capitalismo chinês e o americano, todo mundo se entredevorando, né? E nós, na realidade, tentando pensar esse outro lugar, esse outro ângulo dos subalternos, da descolonização e do Sul e da periferia, esse outro corpo, esse outro sentido, como uma resposta, quer dizer, uma resposta que vem de incorporar à humanidade essa grande massa que produz a sua riqueza. Afinal, é a favela que produz a riqueza do asfalto. Afinal, é o campo que produz o alimento da cidade, afinal, são as mulheres que cuidam das pessoas. Obrigado, Cunca. Ai, não, o Cunca terminou excelente para a gente dialogar, né? Porque a gente estava com um diagnóstico assustador. Eu posso só apontar uma questão, porque ouvindo o Cunca e ouvindo antes o Pedro Paulo e a Patrícia, eu fico angustiada como militante histórico que sou, óbvio. Né? Para mim, o que se trata é praxis, é como você articula, né, todo o seu conhecimento para transformar esse mundo tão necessário de ser transformado. Ouvindo o Cunca, eu fico com uma expectativa, porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Se a pandemia, o mundo pós-pandemia, vai ser um mundo que vai recuperar bandeiras históricas anticapitalistas, né, de justiça social, de um Estado que se apresente no plano das políticas públicas e sociais, não apenas como sustentáculo do sistema financeiro. Mas, ao mesmo tempo, né, assistindo as imagens que a gente vem assistindo do apoiamento ao governo Bolsonaro, né, a gente percebe que há uma gestação aí daquilo que a gente chama de grupos milicianos, que não necessariamente são aquela imagem tradicional vinculada à polícia militar, mas é um caldo cultural com muita disposição do exercício da violência para debelar, né, enfim, quem se oponha, quem projete. E aí eu fico me perguntando como pensar essas articulações com sujeitos novos, como os novos, nem tão novos assim, como o Cunca colocou, as favelas, cujo pensamento colonial que marca a esquerda, né, não vê
uma tradicionalidade de ação dessas favelas, como pensar o campo, os sem terras, que não estão, né, organizados pelos modelos modernos de organização, não estão em sindicato, não estão em partido, mas se organizam através de movimentos sociais. Como a gente pensar a capacidade e em certo sentido, a potencialidade desses movimentos na perspectiva que o Pedro Paulo colocou, né, de uma necropolítica que, de acordo com o Mbembe, não é mais uma ação, uma gestação estatal. A necro, com a pandemia, ela se transforma na própria relação individual, porque o fato de eu ser trabalhadora negra da favela, obrigada a trabalhar, eu sei quem eu estou eliminando da face da terra, eu sei quem serão, né? Todos podem ser objeto da pandemia, mas sejamos honestos, né? Aqueles mais vulneráveis são aqueles historicamente, socialmente e economicamente vulneráveis. Trabalhadores negros precarizados da favela, né, que historicamente foram relegados, né, e precarizados de tal maneira que os corpos se tornam vulneráveis. Como é que a gente pode estar pensando, né, esse mundo pós-pandemia mais justo e fraterno, né, diante de uma reação de uma elite econômica, porque é um governo sustentado por grupos econômicos, mas também por uma elite historicamente autoritária que nunca teve pudor de eliminar a classe trabalhadora. Eu não sei quem fala. Eu estou deixando vocês livres aí. Quem fala? Pedro Paulo? Só dialogando rapidamente. Patrícia é a última, porque foi a primeira, e aí vocês decidem. Nem vou falar muito, não. Eu queria dialogar com duas questões que o Cunca coloca e que me parecem serem muito importantes, entre várias questões importantes que ele coloca, né? Que é essa ideia de que as catástrofes nos reorganizam e de que o que nós vivemos hoje é aquilo que alguns autores, entre eles o Foucault, chamam de acontecimento, né? É um acontecimento porque modifica nossos modos de sentir, né? A questão é que a gente está vivendo isso numa catástrofe dentro de outra catástrofe, né? Eu acho que nós, brasileiros e brasileiras, estamos um pouquinho atrás de todo mundo e talvez isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de hoje pensar essa nova organização, depois de tudo isso passar, de uma forma otimista. Eu acho que o momento político que a gente vive no Brasil, ele nos faz ter muita dificuldade de pensar politicamente, né, exatamente um ponto, um momento mais otimista para isso, né? E eu queria deixar como uma indicação de leitura um livro que eu acabei de ler. Eu tenho muito me tentado, né, de uma certa forma, estar mais otimista, né, que é algo difícil, mas pensar que no fim da catástrofe vai ficar melhor. Eu acabei de ler um livro sobre o Carnaval de 1919. Né? 1919 foi o primeiro carnaval depois da gripe espanhola e depois da Primeira Guerra Mundial. Né? E foi um reordenamento do modo de sentir, em especial do carioca. Né? O Carnaval de 1919 é o primeiro carnaval do Bola Preta. O Bola Preta foi criado para comemorar o final da gripe espanhola. É um momento que o samba se torna protagonista do carnaval no Rio de Janeiro, e foi um carnaval que durou 20 dias. Né? A leitura e todo o resgate histórico desse carnaval, acho que nos faz ficar um pouco mais otimistas. Né? Então, eu queria indicar para vocês, eu li o livro do Rui Castro, Carnaval da Gripe e da Guerra, né? E me fez muito bem pensar isso, e foi muito... cheguei nesse livro porque a Unidos do Viradouro escolheu para o próximo carnaval, não sabemos se será em 2021, né? Mas o próximo carnaval da Viradouro é uma releitura do carnaval de 1919. Né? E quando saiu a notícia do enredo, eu comecei a procurar notícias, cheguei a esse livro, e eu estou encantado com o que nós fizemos com o carnaval de 1919. Isso me dá uma certa esperança de talvez a nossa saída seja pelo próximo carnaval. Né? Vou lembrar que de 1919 a 1924, as greves gerais, o tenentismo, a Coluna Prestes, a Semana de Arte Moderna, quer dizer, a Frente Negra,
Quer dizer, tudo isso se constituiu nesse período. Quer dizer, o Brasil teve uma ebulição de forças, de experiências e de questões absolutamente decisivas que, de certa forma, vão ser derrotadas e subsumidas no modelo da Revolução de 30. Mas, de qualquer maneira, o Brasil viveu potencialidades transformadoras do bloco agrocamponês, na coluna Prestes, etc., né, que saiu destruindo os instrumentos de tortura. Né? No Brasil, vamos lembrar disso, a coisa mais bonita que foi feita pela coluna, né? Isso nos permite sonhar, né? Oxe, claro. Como? É a Patrícia, e depois a gente circula de novo, eu fico... O panorama, né? O panorama mais lúgubre que coloquei logo no início, e emendando com vocês, né, essa colocação do carnaval, das manifestações culturais, né? Então, também um pouco no mesmo sentido que o Cunca estava falando, da reconstrução da subjetividade, da reconstrução dos afetos, tudo isso, toda essa situação extrema, né, que a gente está, com a qual a gente se depara todos os dias, de pensar na insegurança, na vida, na morte, que isso não é novo na sociedade brasileira, a gente sabe muito bem, e quem mora nas comunidades, na favela, se depara todos os dias com essa situação de vida, de morte por violência. Isso não minimiza o coronavírus, como em algum caso tem sido colocado, isso só se superpõe, né? Superpõe um tipo de mortalidade a outro tipo de mortalidade, mas essa sensação de insegurança permanente, de não saber como vai ser o outro dia, de conviver com essa incerteza, o que, de alguma forma, o Giddens chama de segurança ontológica, segurança do ser, quando a gente perde essa segurança do ser, né? Mas pegando o lado mais positivo, né, dessa construção cultural, da subjetividade, da rede dos apoios, claro, vocês têm o carnaval, né? Eu moro aqui faz um tempo, mas ainda assim não sou brasileira totalmente, sou parcialmente. Então, pensando nessa reconstrução da solidariedade dos laços sociais, né? E aí eu vou pegar o que a minha área, a sociologia, né? E para os sociólogos, mesmo nos piores momentos da análise de desagregação, de fragmentação social, sempre está o pensamento de que o tecido social, os vínculos entre os seres humanos sempre tendem a se recompor. Então, quando eu mencionava hoje que na história a gente teve momentos não só de pandemias, de crises do sistema econômico, de crises do capitalismo e também das guerras, sempre nesses momentos de crise, a gente vê uma resposta do social, vinda do social, como esse tecido social se recompõe. E, na maioria das vezes, a gente tem, digamos, duas vertentes de recomposição desse tecido social. Um é pelo lado do Estado, mas não de um Estado carabinieri, de um Estado policial que vai garantir justamente essa fragmentação, sino de um Estado que vem ajudar a recompor esse tecido social. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, não só os Estados participaram muito ativamente da reconstituição da Europa, dos desastres, etc., sino que eles se juntaram em atos de cooperação internacional e criaram a declaração, né, que a gente tem como Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, a gente tem reconstruções dessa solidariedade a partir dos Estados, a partir também das organizações internacionais, e também temos a reconstrução dessa solidariedade social a partir das subjetividades. Então, em relação a isso, o Cunca hoje, agora estava mencionando a favela, os territórios, eu acabo de dizer também como se vive essa situação de insegurança, etc., mas talvez
este é um momento no qual está toda a sociedade voltada para olhar o que acontece com as comunidades pobres. Parece que só agora muitas pessoas perceberam que essas comunidades não tinham saneamento básico, não tinham água, as pessoas não conseguiam lavar as mãos, não tinham os acessos fundamentais. A gente já sabia que isso era assim, mas agora há um olhar diferente. Por outro lado, de parte dos setores médios, de parte da sociedade, lamentavelmente não há um olhar de parte do Estado brasileiro, né? A gente precisa muito esse olhar desde o Estado. Em todos os lugares do mundo, na maioria dos lugares do mundo, está havendo uma resposta dos Estados. Aí você tem o caso da Alemanha, da Angela Merkel, que se junta com o Macron, que juntos com o Pedro Sánchez na Espanha estão fazendo uma aliança, junto com a Organização Mundial da Saúde. Inclusive o Bill Gates vai entrar nesse jogo, atravessando o governo dos Estados Unidos, que em vez de continuar a apoiar a Organização Mundial da Saúde, está retirando o apoio, e se cria um bloco de resposta dos estados mais responsáveis, dos estados que querem proteger, que querem reconstituir e ajudar a reconstituir a sociedade e seu tecido social. Isso também é bom para a economia. Para quem pensa só em economia e ganho, isso é bom também para a economia, porque na medida que os estados se recompõem, as economias também vão começar a funcionar, mas economias só dependem dos seres humanos. As economias só existem porque existem trocas sociais e trocas humanas e estão construídas e estão inteiras. Então, nesse sentido, e claro, estou pensando numa economia humana, né? Em uma economia que tenha um vínculo com a construção do social. Então, por um lado, você tem essas respostas coletivas a partir dos estados, essas respostas são necessárias. O Brasil, acho que assim, é o caso que tem chamado mais atenção no mundo justamente por essa falta, né, por essa rejeição de parte do Estado ao reconhecimento de que existem problemas e de que o papel do Estado seria fundamental para fazer uma reconstrução, para ajudar a população. Então, a gente tem aqui o caso contrário, temos também isso nos Estados Unidos, e assim temos aqueles containers de pessoas cujos corpos aparecem e são sentidos a partir do cheiro, né, do cheiro da morte. Então, você tem esses exemplos diferenciados no mundo onde você tem uma reconstrução a partir da solidariedade social e do cuidado por parte dos estados, ou a partir do Estado policial, do Estado que levanta o muro, do Estado... as duas posições, os dois modelos que o Cunca mencionava antes. Mas, por outro lado, sempre temos essa confiança que depois de uma grande crise, as crises ajudam a pensar, ajudam a refletir. O fato de termos que quebrar os nossos vínculos sociais, de termos que viver em alguma medida o isolamento, de termos que viver esse cuidado com o corpo, esse medo de pegar a doença, também pode ajudar a que a gente reflita sobre a nossa posição no mundo, sobre a relação com os outros, sobre os vínculos humanos que temos, o fato de termos que estar em casa sozinhos, no caso do que estão sozinhos, vai fazer com que a gente possa refletir sobre como estamos realizando as coisas no mundo, como realizamos nosso trabalho, como estão as nossas relações. E aqueles que têm que conviver de uma forma mais acentuada verão também, em alguns casos, o recrudescimento dos conflitos familiares e sociais. A gente sabe que cresceu a violência doméstica, os números de violência doméstica aumentaram. Então, também é um momento de reflexão, mas é um momento de crise da subjetividade, de crise das relações, que nos leva a pensar
também em transformações que são necessárias para a nossa vida cotidiana, que são necessárias para a nossa vida microsocial, mas também para transformações que são necessárias do ponto de vista social. E aí, indo especificamente ao tema dos direitos humanos, né? Às vezes aparece como uma visão muito idealizada. Aquele pessoal dos direitos humanos, na verdade, defendem o quê? A gente viu pessoas que dizem que são associadas à Secretaria atual da Mulher e dos Direitos Humanos, que atacaram pessoal da saúde que estava fazendo um protesto em Brasília. Então, são esses direitos humanos nesse contexto, né? E como é que a gente, nós, né, que trabalhamos os direitos humanos, como é que a gente reflete sobre essa questão dos direitos humanos? E aí tem um filósofo político, que é o Norberto Bobbio, né, que ele tem uma reflexão sobre os direitos humanos que é muito interessante. Tem uma parte da reflexão dele que eu acho muito interessante. Por quê? Porque ele faz uma história dos direitos humanos. E quando faz essa história, ele remonta às religiões. E ele vai analisar as origens filosóficas das religiões, não as instituições religiosas, mas sim os princípios, certos valores das religiões. E ele analisa que dentro desses valores já estavam as bases do que a gente vai entender depois como solidariedade, como compaixão, como direito à vida, como cuidado do outro, que isso já estava nas diversas vertentes religiosas. E aí ele vai colocar uma preocupação, que eu acho que é a preocupação talvez que eu iniciei a minha fala, né? A gente tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, a gente vê que o mundo, a tecnologia se desenvolveu muito, mas em que pé está o desenvolvimento do ser humano, dos direitos humanos, dos valores, da ética nesse mundo internacional e da ética no cotidiano das nossas vidas? E então aí o Bobbio vai trazer uma palavra que é empatia. E essa palavra empatia é a identificação com a situação do outro e o fato de não permanecermos indiferentes frente ao sofrimento do outro. O sofrimento do outro é o nosso próprio sofrimento. E isso que faz a nossa relação social. Nossa relação social é social por isso, porque estamos em vínculo com os outros. E, finalmente, né, eu queria refletir, colocar essa reflexão, esse fato do sentimento de empatia, dessa identificação com o outro, que eu acho que é algo que está faltando. Por outro lado, chamar a atenção de que, se bem nesse momento se está passando por grandes dificuldades, e a gente já sabe que as dificuldades, principalmente, sempre recaem nos mesmos sujeitos, nos mesmos grupos que já estão vivendo essas dificuldades previamente pandemia, previamente outros eventos catastróficos. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo que hoje, por exemplo, nas favelas, nas comunidades, estão emergindo as organizações sociais, estão emergindo movimentos de ajuda, de sustentação, de solidariedade e também de empatia. Então, a questão é pensarmos nisso. O que pode surgir a partir disso? Será que haverá continuidade disso? Que não fique só nesse momento, que não fique uma fotografia, que fique como um início de um processo que a gente vai continuar a viver, como essa reconstrução da subjetividade a partir da arte, a partir do carnaval, a partir do prazer, a partir da ajuda ao outro, né? Então, eu queria, meu optimismo, na verdade, ou talvez minha utopia, né? Porque eu acho que a gente não tem que perder a utopia. A utopia é o que nos move. Talvez nunca cheguemos a ela, mas a utopia é o que nos move. Então, dirigir essa utopia
nessa direção, né? Então, Patrícia... Não estou ouvindo, Fernanda. Então, porque eu sem querer apertei para desligar o meu microfone, desculpem. Eu já ia até aproveitar a tua fala, porque eu acho que foi um gancho muito bom para o Cunca também, né? Falar um pouco dessa perspectiva de uma nova sociedade, uma nova possibilidade de construção e de quem são os sujeitos sociais que vão, né, ser potencialmente alavancados nesse momento. Acho que o Cunca pode dar aí uma palavrinha para a gente. Bom, acho que talvez preparando, né, para de onde começou o Pedro, e o Pedro vai resgatar, quer dizer, acho que a gente tem um debate do campo discursivo, do campo dos paradigmas, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista do conhecimento, e que nesse momento existe uma brecha para o discurso, um bloco que se articulou entre a fé na moeda e o fanatismo religioso e trocar direitos por segurança. Esse bloco ele está muito presente, ele está conduzido nesse momento pela pior das correntes dele. Ele não está conduzido nem pelos bancos, nem pela corporação militar, está só. A corporação militar tutela, os bancos ganham, o império se aproveita, porém, há uma voracidade e uma desmedida desorganizada de hordas, de bandos, de passagem ao ato, de fúria, e isso está conduzindo no Brasil a uma brutal desorganização de tudo. Quer dizer, essas forças aí, elas têm um grau de racionalidade, de intensidade, que exigem uma reflexão. Não é à toa que a psicologia, a psicanálise e as forças de análise do inconsciente têm sido chamadas para estudar essa forma paranoica, essa forma psicótica, essa expressão grave de psicologia social, que juntou muitos desamparos buscando apoio nos grandes discursos de certeza, né? Nos grandes saberes de certeza, que são das armas, da força, né? O do capital, né? E o da ideia de um poder religioso, mas todos eles muito pragmaticamente ligados a produzir um determinado efeito sobre o sistema de poder que desorganiza. Eles atacam a tudo e a todos, não atacam só a esquerda, as mulheres, os homossexuais, atacam o Congresso, atacam o Legislativo, atacam o Judiciário e atacam a Globo. Quer dizer, então, esse processo é muito delicado, e isso abre uma competição que tem o que foi chamado o lado positivo, que é a possibilidade de organizar, embora o mundo não possa sair por consensos habermasianos, nem por regras de jogo, né, desse tipo, quando você propõe uma dominação sem hegemonia, você pode destruir tudo, é verdade. Eles têm a força para matar, mas eles não têm toda a força. A força ético-moral aparente do discurso da corrupção, do discurso moralista, perdeu força. Na hora H, quem defende a vida são as feministas. Na hora H, quem defende a vida são os favelados, os negros. Na hora H, quem defende a vida são os indígenas, são as pessoas que lidam com ciência, com tecnologia, etc. Quer dizer, esses valores distintos são condição de existência. Não tem água limpa se não tiver consciência ecológica. Não tem água limpa se a pequena produção não valorizar isso, se não barrar os grandes desastres e acidentes. Não tem segurança alimentar se não barrar o envenenamento, né, e o uso adequado das sementes caboclas e não das coisas, né, dos produtos geneticamente criados e artificialmente transformados. Não tem defesa imunológica se não tiver um comportamento humano que consiga, de alguma maneira, lidar, dar tempo, propiciar e desenvolver imunidade. Não tem imunidade de rebanho. Então, esses elementos produzem essa agenda que você falou positiva, a clareza quanto aos elementos da agenda. Quer dizer, se privatizar a água não garante a água de qualidade, a água vencendo. Se privatizar a energia não garante energia para todos. Se
produzir o agronegócio, ou se produzir a produção de commodities, ou se garantir a produção do petróleo, ou se garantir a produção do automóvel, não tem transporte coletivo adequado. Então, quer dizer, essa inversão de prioridade está aberta como debate. É um debate sociológico, é um debate técnico, e a gente não ia conseguir lidar com ele. A gente não ia conseguir, em tempo, conter a violência e ainda conseguir formular essas políticas de novo tipo, digamos, com enfoque ecológico, com uma transição produtiva, etc. A gente ia ter que esperar muito. Só que os 3 colapsos colocam soluções emergenciais que colocam na ordem do dia as soluções que nós propomos. A solução do cuidado básico em saúde, as soluções sanitárias básicas, as soluções alimentares decisivas, as soluções culturais e comportamentais. Sem essas soluções, sem resgatar a confiança, não tem responsabilidade, não se consegue resolver os desafios da vida. Isso quer dizer que vai ser vitoriosa a racionalidade? Não, não está dado isso. Não está resolvido isso. Sequer você não tem, por exemplo, no nível municipal do Rio de Janeiro, você não tem sequer um gabinete de crise funcionando na prefeitura que busca o consenso entre vários atores para dar conta da situação de colapso sanitário. Não há um quadro de funcionamento que integre a dimensão federal do SUS no sistema integrado e único de saúde. Não há um quadro de ações unificadas do município, do Estado, com a sociedade, com as redes sociais. Então, quer dizer, a própria incapacidade das tecnologias de poder produzirem um modo de governar essas situações também se reflete em segurança, também se reflete em economia. Quer dizer, a economia do endividamento também desorganizou tudo. Nós chegamos a um quadro, quer dizer, pandemônio e pandemia são 2 coisas que estão produzidas. E eles colocam o quê? Uma nova economia da utilidade social, uma nova economia do valor de uso, aonde eu ouso dizer, e eu vou concluir com isso daqui, quer dizer, alguns vetores estratégicos se colocaram, né? Esse conjunto de políticas epidemiológicas, sanitárias, ligadas à infecção, e todas as dinâmicas laboratoriais de atendimento clínico, de gestão das portas de entrada e dos sistemas de atendimento, tudo isso daí está significando a necessidade de uma articulação entre o social, o médico e o político, e a organização comunitária. Quer dizer, esses elementos se tornaram essenciais. E os sistemas de informação têm que funcionar. Você está vendo hoje em dia, já começam a falar médicos, as televisões não falam só os seus analistas, são obrigados a ouvir alguma coisa, são obrigados a ir para a rua e ouvir alguma coisa, entender alguma coisa, os comportamentos coletivos. Então, esse elemento estratégico que era chamado de governabilidade, governamentabilidade, governança, quer dizer, significa que é preciso um novo modo de governar. Isso é muito radical. Isso exige democracia radical, isso exige participação social, isso exige outros modelos. Então, do lado da democracia, isso exige um modelo, isso não se resolve, as sociedades que estão resolvendo isso bem são sociedades que têm pactos sociais melhores, não só estados. Não. Né? Então, esse é um aspecto, eu acho, decisivo, que significa a política. Até hoje não deixaram a favela se representar, ela começou, mataram a Marielle, quer dizer, ou seja, o início dessa representação, o início dos estudantes entrando da favela na universidade, o início dos negros entrando na universidade, tudo isso está se iniciando, quer dizer, esse ciclo, bom, esse é o segundo aspecto que eu diria, o bloco intelectual e técnico de consciência e conhecimento expresso por esses atores e esses sujeitos é decisivo. São sujeitos da produção, são sujeitos do território, são sujeitos da identidade, são sujeitos da produção. Então, nesse sentido, esses saberes, esses sujeitos estão ingressando nas frações de classe populares que entraram via educação. E por isso eles barram a educação, via educação. Onde é que estão operando as políticas desastrosas? Na educação, ministro desastroso.
Na cooperação internacional, um ministro desastroso. Não é? Nos direitos humanos, uma ministra desastrosa. E evidentemente, e na política de saúde, um quadro que não tem condição sequer. O Mandetta, que era mais conservador e privatista, se submeteu à exigência pública. Isso tudo, a mesma coisa é na segurança, a mesma coisa é na economia. A diferença é que abriu um quadro pedagógico político que articulou economia e saúde, cuja resolução é renda básica, e eles não conseguem pôr a Caixa Econômica funcionando, o dinheiro não está chegando. Então, agora, vou concluir, mas também tem um desafio para as forças críticas assumirem tarefas práticas sem ser governo. Quer dizer, como é que a gente faz isso? O MST, por exemplo, tem feito, ele pega, faz cesta básica, tem estabelecido relações horizontais, a mídia ninja, as redes de favela, todos temos a universidade, os programas de extensão, a Fiocruz, todos nós estamos trabalhando essas relações de horizontalidade positiva, mas vamos ter que decidir o problema do governo, que é um problema da política. Então, esse é um gargalo. Como faz isso sem ferir a autonomia do desenvolvimento político dos atores e das suas representações? Nesse momento, a Renata, nossa deputada, está tentando resolver isso. Ela reuniu forças da sociedade, forças da universidade, forças distintas no parlamento, e está negociando. Então, você tem, pela primeira vez, e o próprio legislativo decidiu pôr dinheiro dele nisso. Por quê? Porque também não sobrevivem. Juízes e deputados não sobreviverão ao banho de sangue proposto pelos bandos e hordas fascistas. A esses que querem ocupar a polícia, querem ocupar tudo, e colocam oficiais superiores em todos os lugares como se fossem bons tecnicamente. Não, temos que chamar o exército para quê? Ajudar na logística. Mas não temos que chamar o exército para produzir as políticas. Então, quer dizer, nós vamos ter que... Agora, o enterro da emergência sanitária, ele traz esses elementos ético-políticos, têm um conjunto de sínteses muito delicadas, e acho que o Brasil vai viver ciclos muito curtos da pandemia e da política. Lamentavelmente, a pedagogia dos corpos, mas é grave, porque nos Estados Unidos já teve mais mortes que na Guerra do Vietnã e ainda não recuou a direita toda. O Trump ainda está disputando, porque ele também oscila mais. Aqui, pelo menos, nós temos uma enorme desvantagem. Nós temos um dirigente muito mais furioso, mas, ao mesmo tempo, nós temos um dirigente que trabalha só com a sua base de 25%. Mas os outros 75% não geram sujeito político. Então, nós não temos um problema na afirmação de novos sujeitos de direito. Nós temos um problema na constituição do sujeito político. Então, eu só concluiria, quer dizer, nosso problema na sociedade brasileira é o bloco, é o sujeito político. E esse sujeito político vai ser constituído a partir dessas lideranças novas emergentes, capazes de produzirem esses agenciamentos técnicos, essas novas assembleias, esses novos conjuntos. Bom, a fala do Pedro Paulo, quer dizer, que ao mesmo tempo é alguém da universidade e alguém com responsabilidade pública, demonstra isso. Já é você, com o seu trabalho de professor e, ao mesmo tempo, seu trabalho em defesa da vida nas prisões, a Patrícia, com o trabalho dela de articulação de pesquisa e, ao mesmo tempo, o apoio do pessoal da Grande Tijuca, eu, com o apoio e o Vantuil e todos nós juntos agora da universidade, com um plano de ação emergencial do enfrentamento da Covid nas favelas, ou seja, traduzindo em termos de política, essa pedagogia desses sentidos pode ser um fator de gerar confiança e alianças entre a comunidade, bom, que a gente possa amanhã, no Dia da Ciência, mostrar como a ciência tem que sair do pedestal também para chegar junto do território da favela e das pessoas. Obrigado, Cunca. A gente caminha para o final. Acho super importante o Cunca ter trazido a memória da Marielle, né? Porque ela sempre marca, querendo ou não, a nossa mobilização, né? Acho que se acharam que com isso eliminariam as vozes das favelas, eles estavam enganados, né? Porque surgiram muitas e a gente percebe isso hoje, inclusive, no nosso parlamento estadual, com uma presença muito firme das mulheres negras das favelas, o que é um alento para a gente saber que, né, só a luta muda a vida. E aí, deixo para vocês aqui, para vocês darem a última palavra de encerramento,
né? Qual seria a perspectiva para quem nos ouve, jovens, não tão jovens? Pedro Paulo O que vocês, o que vocês animam essa galera que nos escuta? O Pedro Paulo não tem experiência, hein? A história de vida do Pedro Paulo também é uma história importante. Os jovens e o não tão jovens, acho que todas essas experiências são muito válidas. Qual é a palavra final que vocês deixam para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu vou deixar vocês escolherem a ordem aí. Ô, Kunka, eu só queria fazer 2 inclusões na sua fala. Quando você elegeu os piores dos piores, faltou o meio ambiente, viu? E faltou a cultura também. Não tem status de ministro, mas você tem um ex-secretário que tem uma similitude retórica com o nazismo, não é pouca coisa. Eu falei dos óbvios, que são os poderes diretos do capital, nem das Forças Armadas. Eu falei daqueles que são forças de destruição de sentido compartilhado, de deseducação. Não é? O núcleo duro desse governo. O olavismo. Basicamente. Então, e outra inclusão é que hoje foi aniversário do Freud e ontem foi do Marx, né? Então, estamos num momento astral importante, né? Esse início de maio foi um momento que deu bons pensadores para o mundo, né? Mas, assim, olha, eu queria dizer o seguinte, um dia o nosso momento de sociedade vai ser estudado pelos pesquisadores a partir dos memes. Eu tenho certeza disso, né? Acho que um dia vão nos estudar pelos memes que a gente produziu. Um que está circulando é o que diz que se você está bem é porque você não está entendendo nada do que está acontecendo, né? E um outro que diz que todos nós estamos surtando, apenas alguns disfarçam melhor, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Nós estamos num momento de profunda reorganização, né? E entre essas reorganizações que nós estamos vivendo hoje estão as reorganizações das expressões do afeto. Nós estamos aprendendo a fazer aniversário, né? Lembrando do Freud e do Marx, estamos aprendendo a fazer aniversário dentro de nossas casas, assim, dos nossos amigos, estamos aprendendo a produzir outras expressões de tristeza, nosso sono está alterado, as expressões da violência estão potencializadas, né? Na verdade, porque nós estamos num momento de reorganização. E eu acho que entre as reorganizações, a que mais tem nos preocupado, né, desse lugar de psicólogo, são os nossos modos de fazer despedida, né? Acho que nós, psicólogos, ainda vamos nos deparar com muita gente nos nossos consultórios, né, nos lugares em que a gente atua como psicólogos e psicólogas, falando sobre essa nova modalidade de se despedir, né, e aqui eu estou fazendo uma referência direta a um velório que foi historicamente construído, culturalmente construído como o nosso modo de fazer o luto, e que a Covid-19 ela impõe um novo ritmo de fazer despedida, que eu acho que ainda vai se produzir muitos efeitos, né, para a humanidade daqui para frente, né? Temos ouvido muitos colegas psicólogos se deparando com pessoas que estão num momento bastante crítico de reorganização das suas expressões de afeto. Eu acho que essa é a questão que está em jogo, né? E eu acho que se a gente vive um momento de um acontecimento que reorganiza os nossos modos de sentir, o que nós precisamos agora é ter esperança para que, num futuro próximo, a gente tenha a nossa vida de volta, né? E eu acho que é isso. A vida não vai ser mais a mesma como ela foi, não tenho a menor dúvida, mas eu espero que, então, a gente consiga superar uma série de invisibilidades que estavam postas e que talvez a nossa sociedade não quisesse dar visibilidades a elas, né? Dar visibilidade à luta de muitos de nós, em especial nesse momento da luta pela sobrevivência, talvez seja um caminho importante para a gente seguir aí. Obrigada, Pedro Paulo. Quem agora? Patrícia? Kunka? Não, eu só acho que, reforçando, né, a mensagem
tanto do Cunca quanto do Pedro Paulo, e os elementos que já estava falando, né? Esperança, né? Esperança a partir das nossas ações, né? E empatia, né? Nunca se distanciar dos outros. Então, eu acho que a gente tem que conseguir isso. Acho que é bom a gente não voltar ao que era antes. Eu não quero voltar ao que era antes, tá? Porque a gente tinha muitos problemas, estávamos muito distanciados, né? Então, estávamos talvez mais distanciados do que agora. Agora é uma necessidade. Antes estávamos distanciados por outras barreiras, né? Então, quem sabe esse momento fortíssimo, né? Por isso que o Pedro Paulo também está falando dos lutos, né? Das perdas, das despedidas, mas também pelos encontros, pelos apoios, pela solidariedade, a gente possa projetar uma realidade diferente, né? Depende de muitos atores, a gente já colocou isso, mas acho que também cada um de nós pode fazer a sua pequena, muito pequena contribuição, mas válida, né? Então é isso. Obrigada, Patrícia. Cunca, encerramento. Eu fico pensando que a gente já estava num caminho de colapso. O colapso do trânsito, o colapso da administração na cidade, todos os colapsos. E depois nós tivemos uma grande impostura, que através de ações policiais, violência jurídica, encarceramento, matar gente, as coisas se resolveriam. Vieram as primeiras crises de segurança, e aí produziu mais insegurança. A própria greve da PM no Ceará é um indicativo disso, como a solução de segurança não resolve a segurança. Né? Um exemplo, ela aumentou a insegurança e as mortes, né? Sem resolver o problema dos policiais, e aumentando o problema da cidade e desviando para o poder político do golpe, transformando a PM num bando. Né? A gente vê a mesma coisa quando se pensa em criar presídios verticais, depósitos, containers, lugares que jogam gente para morrer. A gente vê a mesma coisa com os cortes de gastos em saúde, educação, a PEC do fim do mundo. A gente vê a mesma coisa com desvio de prioridades em nome de investimentos para atrair o capital, Porto Maravilha, etc. Então, quer dizer, a gente tem que definir e pensar prioridades. As sociedades que colocam a economia do bem-estar e, digamos assim, a economia de bens públicos no centro, elas têm maior possibilidade de se defender, têm maior possibilidade de prosperar. Quer dizer, os melhores capitalismos são aqueles que são o inverso do poder do capital, é onde o poder da cidadão é mais forte. Quer dizer, até mesmo no capitalismo é assim. Quanto mais se pudesse construir um outro tipo de sociedade, um outro tipo de economia. Então, nós sabemos que quem defende os comuns são os bens públicos. Né? Uma crise de água, se você privatizar a água, você piora a situação dos pobres, concentra a água e mata a gente. Né? Os efeitos disso quais são? Então, todas as situações em que se faz isso, todas as situações que não se percebe. Então, nesse momento, a percepção da função do SUS, quer dizer, não tem leito privado capaz de dar conta dessa crise. Não tem leito público capaz de privar dessa crise, mas só os leitos públicos podem resolver essa crise. Não tem capacidade privada de resolver problema de transporte coletivo, problema portuário, problema energético, problema ambiental, problema florestal, precisa de regulação pública para garantir o comum, o social e a cooperação. E está na hora dessa cooperação e pelos direitos. Bom, direitos humanos sempre supõem materialidade de dignidade traduzida em bens e políticas públicas, como é o caso, por exemplo, da merenda escolar. Só para dar um exemplo, ela pode articular pequenos agricultores, a alimentação da criança nas escolas, a alimentação de qualidade, a política nutricional, quer dizer, é a mesma coisa, a gente precisa aprender com esses modelos que funcionam e traduzirão a possibilidade da esperança no futuro, e talvez esses memes, como disse o Pedro, possam ajudar, e essa
política de solidariedade com o outro, essa compaixão, essa solidariedade, esse afeto, né, possa se estender. Sem ele, a vida perde sentido. Obrigada, Cunca. Eu queria agradecer muitíssimo aos nossos debatedores, ao Cunca, ao Pedro Paulo, à Patrícia. Se há algo que me fica ouvindo vocês, é em homenagem ao Pedro Paulo, que trouxe o samba para essa roda, é a glória, todas as lutas e inglórias que, através da nossa história, não esqueceremos jamais. E eu acho que é isso que caracteriza muito da nossa expectativa, né, para o amanhã, é a recuperação dessas experiências, dessas memórias incríveis de luta que forma, né, um sentido de uma sociedade mais justa e solidária. Esse é só um primeiro debate, a nossa projeção é fazer um ciclo de debates, então quem está nos ouvindo, estão todos convidados, é toda quarta e sexta, a partir das 16 horas, e na sexta-feira, dia 8, o tema vai ser a degradação do trabalho e o Estado no Brasil. Então sintam-se todos convidados, porque é muito importante a gente se unir, conversar, debater, discutir, né, para encontrar essas soluções. Obrigada a todos e me despeço de vocês. Um beijo. Fiquem em casa, se cuidem, porque cuidando de si, cuidamos de todos. Tchau.